tem dispensado aos nossos corações. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, deixem ela também aberta, e a gente vai estar a meditar no texto que nós lemos como leitura oficial. Gênesis capítulo de número 22. Pode colocar mais um volumezinho aí, Áquila, e pode acompanhar bem lentamente. Isso. Gênesis capítulo de número 22, e nós vamos reler a partir do versículo de número 1, que diz a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, e numa tradução dessas coisas, depois desses acontecimentos, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me. E ele disse: toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento, e tomou 2 moços consigo, seu filho Isaque, e ele cortou a lenha para o holocausto, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. No 3º dia, Abraão levantou seus olhos e viu de longe um lugar. E Abraão disse a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu com o rapaz iremos até lá, e nós adoraremos, voltaremos a vós. É assim que está na tradução bíblica. Pode aumentar um pouquinho, viu, Áquila? Meus irmãos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Abraão, ele não é um personagem qualquer. Não, Abraão, ele é considerado biblicamente como o pai da fé. Por que Abraão ele é considerado o pai da fé? Abraão é considerado o pai da fé por alguns motivos, entre ele pela confiança que ele tinha em Deus, em um Deus que ele ainda não conhecia, mas em ouvir a sua voz pela primeira vez, logo já atendeu a voz de Deus. Isso aqui me chama muita atenção, meus irmãos, porque Abraão ele é criado dentro de um ambiente idólatra. O seu pai, conhecido como Tera, não Terá, mas Tera, ele era fabricador de deuses. Então Abraão, ele nasce dentro de um contexto idólatra, porém, em um certo momento, Deus resolve falar com Abraão, para que ele saísse da sua parentela. Capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai encontrar o que eu estou falando aqui. Então Abraão, mesmo sem conhecer ainda a Deus, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso aqui me chama a atenção, porque Abraão, mesmo vivendo em uma prática ainda antes de seguir a Deus, em uma prática idólatra, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele não teve dúvida alguma de seguir aquela voz que falava com ele, porque ele teve convicção que aquela voz que falava com ele não era qualquer voz, era uma voz de um Deus considerado nos tempos bíblicos como um Deus desconhecido. É tão apropriado o que eu estou falando, que chegou um certo momento que fizeram até um altar e disseram assim: aquele altar, isso não está no livro de Gênesis, aqui é outra história, mas está numa conexão do que eu estou falando. E fizeram um altar e disseram: altar ao Deus desconhecido. E Abraão, mesmo sem conhecer a esse Deus, ele segue ele obedece aquela voz. Mas Abraão tinha que fazer renúncia, porque seguir a Deus é preciso que se faça renúncia. Sim, é necessário fazer renúncia. E a renúncia que Abraão precisou fazer foi essa. Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, ele pede simplesmente para que a sua esposa organize automaticamente as coisas e fosse em
direção, a promessa que Deus tinha lhe feito, porque Deus disse para ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu irei te mostrar. Isso aqui é muito interessante, irmão. É importante que nós entendamos isso aqui, porque Abraão, ele segue, ele deixa a sua parentela, ele deixa a casa idólatra do seu pai, ele tira tudo, meus irmãos, tudo aquilo que não estava mais diante da presença dos seus pais e da sua vida, porque ele vivia diariamente diante da presença de deuses. Então ele precisava fazer essa renúncia. É impossível que alguém que conheça ao Deus verdadeiro se aprenda ainda na frente de deuses estrangeiros, de deuses desconhecidos, de deuses que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. É impossível que alguém que conheça a voz de Deus ainda fique aprisionado diante de deuses desconhecidos, deuses que não têm poder de fazer nada. Então Abraão, ele se levanta, ele se organiza, pega a sua esposa, e a Bíblia diz que Ló também o segue, e ele vai em direção a um lugar que ele ainda não conhecia. Isso aqui me chama a atenção, porque naturalmente nos tempos de hoje, se Deus falasse com alguém e dissesse assim: é necessário que você saia do meio da tua parentela, que você saia do meio do convívio familiar e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Naturalmente, os crentes dessa época, o povo dessa época dizia: não, eu só vou se eu souber para onde eu vou, qual é a casa que eu vou morar, qual é o salário que eu vou receber. Abraão foi diferente. Abraão não fez perguntas para Deus, mas Abraão organizou tudo e foi em direção a uma terra que ele ainda não tinha visto, uma terra que ele não conhecia. Mas ele sabia que aquela voz que falou com ele não era uma voz qualquer, era a voz do Todo-Poderoso. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. É impossível que alguém que ouça a voz de Deus e não a siga ela. Há quem diga: eu conheço a Deus. Não conhece, porque quem conhece a Deus segue a Ele. Quem conhece a Deus tem o prazer de ter um relacionamento com Ele. Quem conhece a Deus não se ausenta da presença dEle. Quem conhece a Deus tem prazer de ter Ele consigo. Quem conhece a Deus verdadeiramente tem o prazer de renunciar às práticas mundanas, renunciar aos prazeres desse mundo e agora seguir em direção a uma promessa que está liberada para a igreja brasileira e para todos aqueles que professam a fé. E que promessa é essa? Para Abraão foi uma terra que manasse leite e mel, mas para a igreja do Senhor a promessa é de uma terra aonde não haverá morte, aonde não haverá pranto, aonde não haverá dor, aonde não vai haver velório. E que terra é esta prometida? É as mansões celestiais, aonde andaremos em ruas de ouro e de cristal. Nós estamos debaixo de uma promessa. Sabe por que, irmão, você está aqui? Porque você está debaixo de uma promessa. Sabe por que você está servindo a Deus? Porque você está debaixo de uma promessa. Sabe por que você sai de casa para ver um culto? Porque você está debaixo da promessa. Porque eu, de maneira alguma, estaria aqui se eu não estivesse debaixo de uma promessa, de um dia adentrar o céu de glória, que da onde o meu corpo será revestido de uma imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Se não houvesse uma promessa de uma vida eterna de paz, ninguém queria estar num culto, ninguém queria estar na presença de Deus. Mas Jesus, ele veio para esse propósito. E qual foi o propósito que ele veio? De dar a vida eterna, lançar uma promessa sobre a tua vida. Irmão, todos nós temos uma promessa. Existe aquela promessa chamada individual. Aqui tem a promessas individual, que coisa maravilhosa. E Deus sim tem o prazer de cumprir com as promessas individual, mas a maior promessa que Deus tem o prazer de cumprir
celular. A igreja que estiver preparada ouvirá o soar da última trombeta. Oh glória! Assim como está escrito, assim como tem um livro, irmão, ou melhor falando, uma descrição teológica que diz, isso me chama muita atenção e eu posso usar aqui porque dá base bíblica, porque a Bíblia diz que Ele nos chamará pelo nosso nome, nós teremos um novo nome. E também tem uma melodia que diz assim: o meu nome ouvirei Jesus chamar. Irmão, não tem coisa melhor do que termos essa convicção, do que termos essa esperança viva dentro de nós, que nós ouviremos Ele chamar. Abraão ouviu a voz dele e seguiu. Abraão ouviu a voz dele e foi em direção à terra prometida. Você ouviu a voz de Deus, renunciou no mundo, veio para a presença de Deus e está caminhando para as mansões celestes. Coloque um fundo musical no celular, por favor. Fica melhor porque está muito baixo e eu gosto de barulho, irmão. Se é uma coisa que eu gosto é de barulho, irmão, porque lugar de silêncio é no cemitério. Lá ninguém precisa ouvir nada. Se você quer viver um período de silêncio, morra. Se você quer viver um período de silêncio, vai para uma catacumba, irmão. Mas na presença de Deus não, irmão. Na presença de Deus é barulho mesmo. Tem barulho de glória, tem barulho de aleluia. Aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em mistério. Porque, irmão, nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus que é vivo. Glória a Deus. Por isso, Abraão, ele ouviu a voz. Diga comigo, Abraão ouviu a voz e seguiu. Mais uma vez, Abraão ouviu a voz e seguiu. Agora olha para teu irmão e diz assim: tu está seguindo ele de verdade? Porque, irmão, quem segue a Jesus de verdade é porque ouviu a voz dele chamar, ouviu a voz dele quando te convidou. E atender-se à voz de Deus, atender-se ao chamado de Deus. E vou dizer uma coisa, irmão: Abraão recebeu uma promessa, diga promessa. Mas Abraão não sabia, irmão, que Deus iria aprovar ele dentro da promessa. Eu vou repetir porque só quem que está ligado entendeu o que eu falei. Abraão recebeu uma promessa, mas Deus prova ele dentro da promessa. Aprenda uma coisa hoje aqui nesse culto de Santa Ceia: Deus vai cumprir promessas extraordinárias na sua vida, vai, mas se prepare que quando você receber, Ele vai fazer uma prova na tua vida dentro da promessa que Ele vai cumprir, que é para saber se o serve a Ele de verdade. Abraão recebeu uma promessa. Se Sara, antes conhecida como Sarai, ela não gerava filhos, então Deus faz uma promessa para ela e faz uma promessa para Abraão que ela iria conceber um filho, e ainda dá o nome do menino, significando Isaac. O que significa Isaac? Isaac significa isso. Deus estava falando para Sara, Deus estava falando para Abraão: chegará o momento que vocês vão sorrir, chegará o momento que haverá alegria na vida de vocês. Irmão, se tem alguém que sabe transmitir alegria, esse é Deus. Se tem alguém que sabe transmitir alegria para a nossa vida, é Deus. Porque quando Ele faz, Ele traz alegria. Quando Ele faz, Ele traz aconchego para a nossa vida. Quando Ele faz, Ele traz bálsamo para a nossa vida. Sara tinha um sonho. O sonho de Sara era ser mãe. Quem é que não tem sonho, irmão? Todos nós temos um sonho, seja ele qual for. Todos nós temos um sonho. E Deus, Ele tem o prazer de cumprir o sonho da qual você sonha. Ele tem o prazer de cumprir com as promessas. Sara não acreditou. Sara, por trás da tenda, ela dá uma risada. E, irmão, o que me chama a atenção é que quando chega o momento em que Sara, já com 90 anos, Sara não era uma adolescente, Sara não era uma mulher que ainda tinha os seus costumes menstrual, ela já tinha perdido os costumes das mulheres. Ela não tinha mais prazer, ela não tinha mais, quando eu falo prazer, ela não tinha mais o prazer, nem sequer, irmão, de ter filho, porque 90 anos, a esperança vai embora. Não é assim, irmão, muitas das vezes na nossa vida, quando o tempo vai passando, a esperança parece que vai acabando, a gente não acredita mais, porque entra anos, sai ano e parece que nada acontece, entra ano e sai ano e fica do mesmo jeito, e parece que a esperança, ela vai se acabando. Mas, irmão, aprenda uma coisa: Deus, Ele é especial.
especialista em surpreender a gente aonde a gente menos espera. Me dê outro microfone. Deus, Ele é especialista, irmão, em fazer na nossa vida aquilo que nós, irmão, menos esperamos. Deus, Ele é especialista em fazer aquilo que nós não mais acreditamos. Eu pergunto para os irmãos: Abraão acreditava mais? Não, irmão. Sara acreditava mais? Não, até ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente acredita, irmão, em tudo. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente passamos a acreditar, porque nós sabemos que quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus, Ele faz aquilo que Ele fala. Irmão, não é por acaso que a Bíblia diz lá em Jeremias, que Deus, capítulo 1, que Ele vela pela sua palavra para cumprir ela. Irmão, deixa eu dizer algo aqui interessante para você. Nunca desacredite do que Deus falou. Nunca pense que Deus não vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Nós precisamos acreditar nesse Deus de promessa. Voltando para o texto, Abraão, ele pega tudo, irmão, vai embora em direção à terra prometida. Mas agora, queridos irmãos, deixa eu dizer algo aqui interessante. Abraão agora, depois de receber a promessa, no capítulo de número 22, diga comigo: Abraão já está com a promessa nas mãos. Faz assim com a mão, irmão, só para quem crê. Isso aqui é só para quem crê. Faz assim com a mão. Talvez hoje, olha para a tua mão. O que tu está vendo aí na tua mão? Alguém vê alguma coisa aí? O que você está vendo aí? Quando nós olhamos para a nossa palma da mão, nós vemos aqui algumas linhas, algumas marcas. E aparentemente você não vê nada. Mas se você pedir para que Deus abra os teus olhos espiritual, chegará o momento que você vai ver o teu milagre na palma das tuas mãos. Porque Deus, Ele é especialista em colocar na palma das tuas mãos aquilo que você precisa. Deus é especialista em trazer para a tua mão aquilo que aparentemente parece ser perdido. Eu quero trazer uma palavra de edificação para a sua vida nesta noite aqui. Porque você não está mais acreditando, porque você não está mais confiando, porque você está duvidando do que Deus vai fazer, porque você está desacreditando, porque essa frieza que está tomando conta de você. Será que você não acredita no que Deus falou? Será que você não dá mais credibilidade na voz de Deus? E Ele te trouxe neste culto de ceia para te dizer: quem falou fui eu mesmo, quem fez a promessa fui eu mesmo. Tudo tem um processo, tu está no período de processo. Vai acontecer, vai chegar o momento. O teu Isaac, ele vai nascer. O teu Isaac está sendo gerado. E nós sabemos que a promessa é gerada. Deus está gerando a promessa. Mas vai chegar o momento, vai bater os 9 meses espiritual. O menino, ele vai nascer. Tu vai ouvir o soar da voz do menino. Oh glória! Aí você me pergunta: pastor Jailson, e que barulho é esse do menino? Haverá choro, mas não é choro de tristeza. Haverá choro, mas é choro de alegria. É de promessa cumprida, é de alegria para a tua alma. Oh glória seja dado o nome de Jesus. Talvez hoje você não está ouvindo nada, mas você vai ouvir um choro, e esse choro será de alegria. É você levantar a mão, é você bater o pé, é você glorificar a Deus e dizer: Ele fez, a promessa se cumpriu. E eu tenho uma notícia para dizer: a quem não acredita, mas vai acontecer. A quem não acredita, mas Deus vai fazer. A quem está dizendo que não vai, mas Deus está dizendo vai. A quem diga não vai acontecer, mas Deus está dizendo vai, porque tu estás debaixo de uma promessa. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Olha para teu irmão e me ajuda a pregar, porque Jesus está conosco aqui. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: tu está debaixo de uma promessa. Diga: essa promessa vai se cumprir. Com a tua audição espiritual, eu não sei você, mas eu já começo a ouvir choro de menino. Eu começo a ouvir choro de menino. Pastor, que mistério é esse? Eu começo a ouvir choro de menino. Por que choro de menino? Em primeiro lugar, promessa era gerada, mas quando o menino nasce tem que ter choro. É Deus dizendo: a promessa está para acontecer. Eu já ouço os 9 meses. Oh glória ao nome de Jesus. Olha que Deus está falando. Eu estou sentindo Jesus aqui. Está descendo uma revelação de Deus da minha mente aqui agora.
promessa, porque Deus, Ele é Deus que faz promessa, mas Ele cumpre com a promessa. Ele está conosco aqui. Eu vou dar 2 minutos para você na glória, porque a DNB é fogo, irmão. A DNB não é frieza. Frieza é no cemitério. Frieza é igreja tradicionais. Nós somos pentecostais. Estamos debaixo de uma promessa. E quem está debaixo da promessa do céu de glória, não tem como ficar de boca fechada. Adora, glória, fica, exalta. Magnífico o nome de Jesus de Nazaré. Ele está aqui conosco, irmão. Há um fogo ardendo no meu peito aqui. Há uma brasa acesa dentro desta igreja. Há uma brasa acesa neste altar. Assim como está lá em Levítico, o fogo arderá continuamente no altar. E não se abre fogo aqui. Eu não sei na igreja onde tu congrega, mas na ADMB o fogo continua aceso e vai continuar aceso até o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela será arrebatada debaixo de glória. A igreja será arrebatada debaixo de fogo. Ele está aqui neste lugar. Ele é tremendo, ele está aqui, irmão. A alegria vai descer uma alegria na tua alma agora. O Espírito de Deus está dizendo: meu filho, eu vou descendo com bálsamo aqui. Eu vou trazer alegria, porque tem gente que não sabe mais o que é isso. Tem gente que não sabe o que é sentir mais a alegria do Espírito Santo. Mas eu vou descer nesta casa como grande nesta noite e vou abraçar a alma da minha igreja. Vou descer com bálsamo e derramo sobre a vida da minha igreja graça, poder, autoridade, o fogo do céu. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Eu vou repetir porque eu estou sentindo graça. Você está debaixo de uma promessa. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, eu não sou leviano, não. Tem muitos pregadores levianos que fica falando o que Deus não está falando, que fica dizendo Deus vai fazer sem que Deus vai fazer, dizendo que Deus vai fazer aquilo sem que Deus está falando nada. Mas o Senhor está falando comigo aqui que ainda este ano haverá surpresa na vida de quem está aqui. Haverá surpresa na vida de alguém que está aqui. Oh, glória. Vem algo grande de Deus. Vem algo grande de Deus aí para mim, irmão. É coisa que vai surpreender. Ainda este ano. Deus está movendo a terra nesta noite a teu respeito. Eu vejo Deus inquietando pessoas ao teu respeito nesta noite. Tem gente sendo inquietado nesta noite ao teu respeito. Pastor, o que é isso? Eu não sei te explicar porque é mistério de Deus. Mas Deus está dizendo: eu estou inquietando alguém na terra. Oh, glória ao teu respeito. Pastor Jailson, o que é preciso que eu faça? Pastor Jailson, é necessário fazer o quê? Aí Deus te diz assim: ó, a única coisa que tu vai fazer é isso, ó, caminha. Não para de caminhar. Tu está dentro de uma promessa, caminha. Não para de caminhar. Ah, pastor, mas está se levantando tanta coisa, caminha. A perseguição está grande, caminha. Há uma calúnia tão grande, caminha. Alguém me perseguindo, caminha. A enfermidade chegou na minha casa, caminha. As portas se fecharam, caminha. A noite está escura, caminha. Eu estou passando o momento, caminha. É que o caminhando de
mensagem que eu ia falar hoje aqui. Mas Deus está dizendo, meu filho, eu estou tratando com muitos aqui hoje. Eu estou tratando com a minha igreja, porque ela precisa entender que ela está caminhando dentro de uma promessa. E quem tem essa promessa não pode parar. Essa promessa não é para covarde. Essa promessa não é para quem desiste. Essa promessa não é para quem recua. Essa promessa é para quem tem o endereço certo da Jerusalém celestial. Essa promessa é sua. Essa promessa está em você. Deixa eu dizer algo aqui de Deus para a igreja. Abraão recebe a promessa. Sara recebe a promessa do nascimento de Isaac. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho. Aí o texto diz: teu único filho. Mas não era único. Mas quando Deus cita essa expressão aqui, explica: o teu único filho, a quem amas. Porque Isaac era filho de promessa. Isaac era um xodó de Abraão. Pega ele, vai para o monte. Tu vai ter que sacrificar teu filho. Abraão prepara tudo, cutelo, fogo. Você sabe, nós lemos aqui, eu vou resumir, não vou me prender nisso aqui. Prepara tudo, 2 jovens vai com ele. Quando chega na ponta do monte ali, eu vou resumir. Abraão olha para os 2 moços e fala: olha, ficai aqui, porque eu e o moço iremos adorar e tornarei. Será que é fé? Porque Deus disse para Abraão: tu vai sacrificar o teu filho. Mas ele olha para os, porque quem tem promessa não sabe para onde está indo. Quem tem promessa sabe o Deus que fez a promessa. Abraão sabia, Deus estava pedindo, mas Deus ia fazer alguma coisa. Oh, glória ao nome de Jesus. Abraão tinha tanta fé, irmão, que mesmo diante da morte ele disse assim: eu vou ao moço, eu vou subir, mas nós havendo adorado, eu vou voltar. Abraão estava dizendo para si mesmo: esse filho é filho de promessa. Deus está pedindo ele, mas eu sei que Deus vai prover um cordeiro. Oh, glória, eu vou voltar com meu Isaac vivo. Abraão tinha essa convicção. Ficai aqui, porque aqueles moços não iriam entender. Fica aqui, porque tem coisa que é tu e Deus, e a promessa. Pega isso, irmão. Os moços não subiram. Por quê? Porque não podia. Porque o tratar ali no monte era só 3 personagens. Glória a Deus, Santo Deus. Aleluia. Abraão, que estava como o ponto prioritário para oferecer Isaac, estava como sacrifício. Então, os 3 personagens primordial ali: Abraão, Deus e Isaac como promessa. Vou repetir: o jovem não podia subir, porque lá em cima o tratado de Deus era como Abraão e a sua promessa, que era Isaac. Vou repetir para você entender outro nível de revelação. No monte, Abraão, Deus e a promessa. Haverá momentos na sua vida que vai ser você, Deus e a promessa. Os demais vão ter que ficar embaixo, só você vai subir. Os outros vão ficar lá no pé do monte, esperando você voltar. Depois do sacrifício, depois do milagre que Deus vai prover lá, junto com a promessa, vai retornar para quem ficou no pé do monte. Olha para cá para entender esse mistério aqui. Santo Deus, glória a Deus. Isaac é amarrado porque há quem diga, irmão, isso aqui é estudo, porque no estudo é um problema. Há quem diga que Isaac era um adolescentezinho, não, irmão. Isaac era um jovem de 22 anos. Isaac era um jovem de 22 anos nesse texto aqui. 22 anos Isaac estava ali amarrado. Há uma sériezinha que bota os YouTubes, desenhozinho, aí bota Isaac como um adolescentezinho de 13, 14 anos. Isaac era um jovem de 22 anos. É colocado em cima do altar,
em silêncio, amarrado suas mãos, seus pés. Só que antes desse ponto prioritário acontecer e amarrar no altar, a melhor coisa que tem é você estar amarrado no altar. Porque quem está amarrado no altar, irmão, nunca vai sair dele. Isso é tremendo. Ele está aqui amarrado no altar. Ele pega o cutelo e quando vai para imolar o seu filho, a voz brada, aquela mesma voz que falou lá no começo com ele: sai da tua terra e da tua parentela. Aquela mesma voz vem para Abraão e diz: Abraão, na nossa linguagem, eu vou interpretar na nossa linguagem de hoje: Abraão, agora eu sei que tu tens a minha, Abraão. Agora eu sei que tu não tem nada como prioridade a não ser a mim. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, agora eu sei que a tua prioridade sou eu, Abraão. Agora eu entendo que mesmo depois de uma promessa tão linda que eu te concedi, aquilo que tu sonhava para tua esposa, mas tu não negaste a tua promessa para mim. Não faças nada conosco. Mas vamos voltar um pouquinho. Antes de Isaac, vamos tirar Isaac, voltar. Vamos tirar as amarrações das suas mãos, dos seus pés. Isaac de frente e voltar. Olha para cá. Isaac veio voltar. Pare. Estou interpretando, tá, irmão? Pare. A lenha está aqui. Aqui tem um fogo. Eu estou interpretando. O tempo já está aqui. Só que Isaac sabia que precisava de um sacrifício. Aí sabe o que ele faz? Pare. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaac é posto no altar, já falamos, amarrado. Deus fala: não faça nada. Quando Abraão viu, o cordeiro já estava lá. Você pode não estar vendo, mas o cordeiro já está preparado. Você pode não estar vendo, mas o cordeiro já está preparado para você. Pastor Jair, o que significa isso? Providência de Deus. Pastor, o que significa isso? Vida. Porque quando o cordeiro se apresentou ali, a primeira coisa que aconteceu, a morte teve que ir embora, a vida teve que ir. Quando o cordeiro se aproxima ali, se apresenta ali para Abraão, era Deus dizendo para Abraão: Abraão, não vai ter morte mais, vai ter vida. Aonde haveria morte, agora chegou a vida. Era Deus falando para Abraão: Abraão, o cordeiro já está aí. Por quê? Porque eu sou providência, Abraão, na vida daquele que não me nega a sua melhor essência. Eu não, oh glória ao nome de Jesus, eu não resisto, Abraão. Aqueles que não me negam a sua melhor oferta, aqueles que não me negam a sua melhor essência, que colocam o seu melhor diante do meu altar, eu sempre vou prover cordeiro na sua casa, na sua família, na sua parentela. Levanta a mão e dá glória a Deus, por favor. Coloca aquele louvor lá, hein, Maria. Se você não der glória agora, eu vou embora. Nem sei, mas sei. Eu disse aqui para os irmãos que tem um período na nossa vida que é você, Deus e a promessa. Repita comigo: eu, Deus e a promessa. Repita de novo: eu, Deus e a promessa. Repita de novo: eu, Deus e a promessa. Olhe para cá agora para você entender esse mistério aqui. Porque tem um momento que vai ficar só você, Deus e a promessa. E nesse período você tem que acreditar. Porque tem cenário que todo mundo tem que ficar lá no pé do monte. Fica aí. Vai ficar só você, Deus e a promessa. Porque tem um momento, pode soltar, irmã Maria, pode colocar aí mesmo que eu não vou cantar, a gente só vai ouvir ele. Pode colocar aí: Deus, você e a promessa, você, Deus e a promessa. Sabe o que esse filho vai falar aqui?
que existe um momento que você tem que aceitar Ele. Momento de você, Deus e a promessa. Deus, você e a promessa. O que é isso? Eu sei o que é isso. Chegou a hora É aquele momento que você olha. que era somente Deus Cadê fulano? e a promessa. Fulano disse que nunca ia me deixar. Fulano disse que nunca ia virar as costas para mim. Você Não olha. adianta você contar teu problema pra quem não se interessa. Mas tinha tanta gente do meu lado. Quem gostaria de ficar perto de alguém Tantas pessoas me abraçaram. que não tem nada pra oferecer? Tantas pessoas tocaram no meu ombro. Dinheiro nem bem. Disseram, conta comigo. Estamos aqui. O que é que é? Pra quem não dá audiência. Tem um momento que você olha para você. Mas eu tinha tudo. Eu tinha Deus e a promessa. Quando você olha para o lado, não vê ninguém. Olha para o outro, não vê ninguém. Você tem tudo. Mas quando você dobra teu joelho Você tem Deus. e fecha os olhos, olha para a esquerda, pode não ver ninguém. Olha para a direita, pode não ver ninguém. Olha para frente, pode não ver ninguém. Olha para trás, pode não ver ninguém. Mas quando fecha os teus olhos e abre os teus olhos espirituais, tu vai ver Deus do teu lado, a promessa do outro, o refúgio de Deus, a alegria de Deus, a graça de Deus, o renovo de Deus, a presença de Deus invadindo a tua alma, abraçando a tua alma e dizendo para você: este momento é você, eu e a promessa. Deus está dizendo para mim aqui: não te preocupa, tu estás em um momento que é você, eu e a promessa. Você, Deus e a promessa. Você, Deus e a promessa. Aonde você for, a promessa vai atrás de você. É você no vale e a promessa com você. É você chorando e Deus te ouvindo. É você cantando e a promessa com você. Aonde você for, você tá pregando a promessa com você. Você tá cantando, a promessa tá te ouvindo. Ninguém pode desfazer essa amizade que existe entre nós. A aliança de Deus contigo. Você, você, Deus e a promessa. Deus, você e a promessa. A promessa, Deus e você. Não importa que fala você vai dizer, mas o importante é que neste período é você, Deus e a promessa. É Deus na tua vida. Você de pé, caminhando, marchando e a promessa sendo realizada. Oh, glória! Se ninguém não te ajuda, não interessa não. Você já tem tudo pra jogar vitória. Deus e a promessa. Ah, mas ninguém está me ajudando, não importa. E a promessa com você. A mão dele está te ajudando. A mão dele está se sustentando. Tu só está de pé porque a mão dele está te sustentando. Aonde E você porque tu está debaixo de uma promessa. tá pregando, a promessa com você. Tá cantando, a promessa tá te ouvindo. Ninguém pode desfazer essa amizade que existe entre nós. Perca todas as amizades da terra, mas não perca amizade com Deus. Ele é o teu
glorifique, exalta o nome de Jesus. Diga! Veio a promessa. Diga! Deus veio a promessa. Se ninguém não te ajuda, não interessa não. Você já tem tudo pra cantar vitória. Deus, glória a promessa. Ele está contigo, Ele te sustenta. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Aleluia! Ouça o Espírito de Deus falando contigo, ó. Aleluia! E eu pensava em desistir. Eu lembrava que Deus tinha me feito uma promessa. E a promessa. Deus deu a promessa. Se ninguém não te ajuda, Não me parece. você já tem tudo pra cantar vitória. Deus, E só em você. Tem Deus. Você já tem tudo. E para acrescentar, tu ainda tens uma promessa. Viva dentro de você. Diga glória a Deus. Pastor, vai encerrar agora? Glória a Deus. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Eu quero toda a igreja de pé. Não vai ser agora, não. Fica todo mundo de pé. Coloque aí pra mim, tributo, irmã Maria. Nós vamos louvar diferente. Eu não sei o que Deus está falando comigo aqui. Aleluia. Eu não vou pra ceia. Eu vou Glória louvar a Deus. pra mim. Aleluia. Isso, pode deixar aí mesmo, irmã Maria. Coloca aí. Fica todo mundo, aqueles que puderem, fica de pé. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui, irmão. Você vai louvar o Senhor com este hino, com este louvor, mas você vai louvar em um ato de gratidão, porque nós falamos a respeito de uma promessa. Você tem essa promessa. Eu tenho uma notícia para te dizer. Já começa a agradecer de hoje pelo que Deus estará fazendo muito em breve na sua vida. E aprove a Deus. Quem sabe já não chegou o teu momento para a glória do nome de Jesus. Pode ser. Eu queria que você louvasse. Eu queria que você agradecesse a Deus. Nós estamos em um culto de ceia. Nós tivemos o que é um culto de ceia. É um culto de reflexão. É um culto de gratidão. É tudo, irmão. Na ceia resume todos os cultos que existem. Porque aqui é um momento memorável, aonde nós vamos expressar a Deus a nossa gratidão. Como agradecer por tudo que tens feito a mim. Senhor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam tudo que sou e o que almejo. Eu devo tudo a ti. Toda a igreja.
abrace ela. Se você está do lado de um irmão, abrace ele. Mulher com mulher, homem com homem, dê um abraço. Adeus, seja agora para sempre. Amém. Adeus, na presença. Receba a alegria do Espírito de Deus na tua alma. Seja renovado pela presença de Deus. Seja impactado pela glória de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Recebe a glória de Deus. Ah, meus irmãos, Jesus está conosco aqui. Glória, Mateus capítulo de número 26. Ah, que graça, glória a Deus. Ele está conosco neste lugar de adoração. Aleluia, glória a Deus. 26 do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graça dele, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Eu vos digo que desde agora, ou desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Diaconisa Daniele, pega o cálice, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa boa. Pai, em teu nome, Senhor, nós queremos, Senhor, consagrar este pão, que aqui está, Senhor, tipologicamente, sim, o teu corpo que foi vertido na cruz do Calvário, que foi moído, Senhor, para o resgate da nossa alma e para o perdão dos nossos pecados. Nós consagramos este pão em cada um dos teus filhos que participaram, Senhor. Este momento memorável, possa sentir a alegria, o gozo da salvação sobre a sua vida. Também, Senhor, todos que participarem, se as enfermidades estiverem, Senhor, em seu corpo, que o Senhor possa expedir, porque o Senhor também pode fazer isto neste momento. Nós consagramos esse cálice que está nas mãos da diaconisa Daniele. Está aí tipologicamente o teu sangue que foi derramado para remir todos os nossos pecados, para nos dar a oportunidade de hoje
Esse ato tão memorável, aonde o Senhor disse: fazei todas as vezes em memória de mim. E que nós sabemos que daqui a pouquinho o Senhor, em um momento muito breve, toda a igreja cercará esta mesa que está preparada nos céus. E cearemos com o Senhor, assim como os discípulos tiveram o privilégio de cear pela última ceia contigo. Nós teremos a oportunidade de cear eternamente com o Senhor. Pai, muito obrigado. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Neste momento, auxiliar José Edio, passa o pão. Auxiliar Leandro, passa o cálice, por favor. E o prefeito louvor vai louvar e você senta enquanto os obreiros passam. Tem que ser bem rápido para estar louvando ao Senhor Jesus, o grupo perfeito louvor. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Da igreja. Venha face do meu mestre querido. Não há mais hoje ali. Não há Jesus. E tocareis, seu sem fim não haverá mais força. Cante! Oh, que vontade de dar um abraço, Jesus! Todos pegaram o pão, os membros. Por favor, a Bíblia diz assim no versículo de número 26: enquanto comia, Jesus pegou o pão, ou tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu. Todos nós somente o pão neste momento. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento memorável, Senhor. Poder cercar a tua mesa, mais um mês de vitória. Quantos pararam, quantos desistiram, quantos, Senhor, se ausentaram da tua presença. Mas aqui está o povo lutando diariamente, Senhor. Todos os meses, todos os dias, todas as semanas, o ano inteiro, a permanecer firme e fiel diante da tua presença, para poder adentrarmos o céu de glória. Não há outro privilégio maior que exista nessa terra, senão este momento de estar em tua presença, te adorando em espírito e em verdade. O cálice, neste momento, você vai trocar com o seu irmão, em forma de comunhão com ele, e vai dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Faça isso, por favor. Eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus.
Isso, troca o cálice com o seu irmão. Te amo em Cristo Jesus. Ele é fiel, Ele está conosco neste lugar. Aleluia! Oh, Jesus! Que alegria na minha alma. Aleluia! As nações andarão em sua luz, E as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seguro, além do rio azul. pausa. Versículo de número 27. A seguir tomou o cálice e tendo dado graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Todos os membros neste momento, o cálice, por favor. Muito obrigado, Senhor, por este momento ímpar e incomparável, poder cercar a tua mesa nesta noite, neste ato memorável. Que privilégio para a tua igreja, que privilégio para cada um de nós nesta noite. Ó Deus, muito obrigado. E muito em breve, Senhor, glória, estaremos com o Senhor, cercando a mesa na função celestial. Aleluia! Cante e adore. Morte e chore. Nunca mais. Não haverá. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado por ter ouvido o nosso lugar. Obrigado por ter nos resgatado para a tua presença. De Jesus, e Obrigado, Jesus, te louvamos, Pai, te agradecemos por essa ceia desta noite. Muito obrigado por esse momento memorável, Senhor. Aproveite, se o Senhor não voltar neste mês, estaremos reunidos novamente para cercarmos a tua mesa. Muito obrigado por este momento memorável, pelos louvores entoados, pela palavra transmitida, por tudo quanto o Senhor dispensou nossos corações. Pai, continua conosco. Nós te agradecemos, meu Senhor, por tudo. Neste momento, conduz em paz os teus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo mal. Dá uma noite de paz abençoada aos teus filhos, regozijados diante da tua presença e de uma promessa viva que está em nossa vida. Pai, em teu nome te agradecemos, porque é o Senhor, eu e a promessa. É eu, Senhor, e a promessa. É a promessa, Deus e eu. Meu Deus, não importa a forma geográfica, mas o importante é que é o Senhor em nossa vida. Somos nós de pé diante da tua presença e a promessa que o Senhor nos garantiu. Fica conosco, Pai. Pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós.